1 Pedro 3, do 13 até o 15. O tema da minha pregação hoje, na verdade, é uma pergunta, né? Por que sou cristão? Diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, ou seja, felizes são quando vocês sofrerem por causa da justiça. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Eu vou focar só nessa parte aqui, né? Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Até aí, meus irmãos. O tema da minha pregação hoje, como eu falei, né? Por que sou cristão? É o seguinte, imagina, se alguém lá no seu serviço, na sua família, questiona você, por que você segue o cristianismo? Por que você acha que o cristianismo é a religião correta? Você sabia que no nosso mundo há cerca de 10 mil religiões? Por que a nossa é correta? O nosso país é determinado como Estado laico, não tem uma religião predominante. Por quê? Porque existem várias. Por que esta que você faz aos domingos e aos dias de semana é a religião verdadeira? Você já se fez essa pergunta? Se alguém perguntasse para você, você saberia responder? Olha, por que você é crente? Existem várias religiões e todas dizem que são a verdade. Ah, porque a Bíblia diz que Jesus é a verdade. Eles dizem que o Deus deles também é a verdade. E aí? Você pode responder da seguinte maneira: olha, eu acredito que o cristianismo bíblico, que é a nossa religião cristã, reformada, protestante, é a verdade. Por quê? Porque Moisés recebeu os mandamentos de Deus quando ele subiu ao monte. Deus escreveu os próprios mandamentos com o dedão lá e deu para ele, distribuiu ao povo. Depois, posteriormente, no Novo Testamento, os apóstolos também foram iluminados, tiveram revelação de Jesus Cristo para que pudessem escrever a Bíblia. É por isso que eu acredito que o cristianismo é a religião correta. Mas se eles disserem assim para você, mas a minha religião também tem essas revelações aí. Joseph Smith, dos Mormons, ele diz que o anjo Moroni apareceu a ele e deu a ele o evangelho segundo o Mormon. E ele teve a revelação também. Como que você vai combater uma pessoa dessa? Tá bom, pastor, mas o cristianismo é diferente. No cristianismo existem milagres. O cara fumava mais, o cara estava doente, foi curado. No cristianismo tem, na Bíblia está cheio de milagres. Quem diz que as outras religiões não fazem milagres? Fazem. E igualzinho de verdade. Não é falso, não. Fazem. E até baixas religiões como o espiritismo, candomblé e por aí vai. Umbanda. Daí você pensa comigo. Eu vou citar para você um exemplo bíblico. A Escritura diz que Moisés uma vez está diante dos magos de Faraó. E então Moisés ele toca na água, a água vira sangue. Sabe o que os magos de Faraó fazem? Eles tocam na água. Sabe o que a água vira? Suco de groselha. Não. Sangue também. Igualzinho. Depois Moisés coloca a mão no seu peito e tira a mão e a mão dele sai branquinha, toda leprosa. A lepra era uma doença incurável. Os magos de Faraó fazem o mesmo. A mão fica leprosa. Depois Moisés coloca a mão e a mão fica limpa de novo. E eles fazem a mesma coisa. Depois Moisés joga o seu cajado no chão e se transforma numa cobra. E os magos jogam o cajado no chão e se também transformam em uma cobra. Igualzinho. Então nós não podemos falar, nós tivemos revelação. A Bíblia fala de milagres, as outras religiões também falam. Pastor, mas a Bíblia fala do amor. As outras religiões não falam do amor. Quem disse que não? O espiritismo kardecista fala muito do amor. Muito. Tanto é que eles acreditam que se eles fazerem o bem, não importa a quem, de fato. Faço bem, faço bem, faço bem. Se você conhece algum amigo espírita, você sabe como eles são. Os kardecistas, é óbvio, né? Fazem o bem, fazem o bem, fazem o bem, porque eles acreditam que fazendo o bem, eles vão reencarnar cada dia melhor nas outras vidas. Eles vão subir de mundo. O kardecismo é igual a um videogame, né? Você passa de fase. No caso, ele é de mundo. Lembra do Super Mario Brother, né? Você é passando de mundo, é mais ou menos igual ao espiritismo. Fazendo bem. Então não podemos falar, olha, o cristianismo prega sobre o amor, outras religiões também. O cristianismo tem milagres, outras religiões também. O cristianismo, os homens de Deus tiveram revelação. Essas outras pessoas também alegam que tiveram revelação. Então vou passar aqui 3 princípios do porquê você pode acreditar que o cristianismo é verdadeiro e o porquê você pode falar, olha, é por esse motivo que eu sou cristão. Primeira razão porque você pode ser cristão é que a criação aponta para um Criador.
Essa é a coisa mais básica do mundo. A criação aponta para um Criador. Põe ali. Chega o prédio bonito, hein? Esse é um prédio lá em Dubai. Burj Al Arab. Meu irmão, eles fizeram um prédio no meio do mar. Olha que maravilha de construção. Quando você olha um prédio desse, primeiro você já imagina, rapaz, que arquiteto ultra mega power. Que engenheiro fabuloso. Os pedreiros, então, nosso Deus do céu, vou fazer um negócio desse. Você olha uma criação fabulosa dessa, a sua mente automaticamente tem que levar a um Criador. Isso aqui não pode ter surgido do nada. Ó, caiu prontinho do céu. Não dá para acreditar num negócio desse. Mas o negócio é até mais simples. Se você olha um computador desses daqui, meu Deus, as teclas, os programas, softwares e hardwares e por aí vai, você tem que saber, não, algum técnico programou isso daqui. Alguém montou essas coisas aqui, não pode surgir do nada. E a Escritura diz que nós temos a obrigação de abrir os olhos, de olhar para a natureza e na natureza observarmos a Deus. A natureza, sim, é o cartão postal de que existe um Criador. É isso que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 1. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, eu sei que ele diz, mas Deus não se pode ver. É verdade. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Mas olha que interessante, os atributos invisíveis de Deus são percebidos por meio das coisas que foram criadas. É impossível você olhar para as cataratas do Iguaçu. É isso mesmo, né? Foz do Iguaçu, não é rei não, né? Você não vê um Criador, um design inteligente por detrás de algo tão fabuloso. Você olhar para a biodiversidade, para a fauna, para a flora, olhar para o nosso universo, tudo no seu devido lugar. Olhar para o ser humano, 7 bilhões de habitantes, meu Deus do céu, dos vivos, né? Nenhum igual ao outro, nem gêmeos são iguais, por mais que aparentemente possam ser iguais, mas é um diferente do outro. Alguns parecem, né? Já falei para os irmãos que as pessoas falam que eu pareci muito com o Brad Pitt, né? Eu acho que é mentira. Por mais que se pareça, é mentira, não tem nenhum igual. 7 bilhões de habitantes e nenhum igual ao outro. Só que os falsos, os pseudos inteligentes, eles dizem que esse mundo aqui é obra do acaso, surgiu do nada. Uma explosão organizou tudo. Alguns atribuem essa ideia a Isaac Newton, né? Conta-se que uma vez Isaac Newton, ele fez uma maquete do sistema solar e chamou um amigo dele ateu para ver o que ele tinha feito. E o amigo dele ficou em queixo caído, né? Mas que coisa fabulosa! Sou um gênio como você, Newton, para fazer um negócio desse. Ele disse, não foi eu que fiz, não. Mas quem que foi, então? Ah, não, estava mexendo aqui no meu quartinho de bagunça, que deu uma explosão e montou esse negócio aí. O Sol no meio, os planetas orbitando o Sol, girando em torno do seu próprio eixo, em torno do Sol. Surgiu do nada. Ou imagina o seguinte, eu sei uma ilustração ridícula, mas imagina. Essa semana eu fui à casa da minha mãe, eu cheguei lá, tinha um bolo de chocolate com cobertura, maravilha, delícia. E eu pergunto para ela, mãe, nossa, quem fez o bolo, a senhora? Minha mãe disse, não, foi eu não. Falei, quem? O pai? Só moram vocês dois aqui? Falei, não. Estava passando um caminhão aqui que ia entregar compra ali embaixo, do supermercado. Só que daí os moleques aqui são tentados, são endemoniados no meu bairro. Eles colocaram uma bomba debaixo do caminhão, explodiram o caminhão. O caminhão explodiu, bum! E no que explodiu, aquelas coisas que estavam ali dentro, trigo, farinha, ovo, fermento, elas foram subindo, formando uma mistura homogênea, e de repente uma forma também do nada ali dentro do caminhão. E aquela mistura homogênea caiu justamente dentro da forma. E quando ela caiu no chão sem derramar, o calor da explosão começou a fazer esse bolo crescer. Depois que o calor passou e o fogo apagou, caiu a cobertura, não sei de onde, ficou bonito desse jeito. Eu só peguei e coloquei aqui dentro. Eu falei, mãe, acho que eu sou louco, né? Acreditar numa história dessa. Mas as pessoas que acreditam que o nosso universo veio de uma explosão, tem mais fé do que a gente. Eu tenho um livro muito interessante que chama Eu Não Tenho Fé para Ser Ateu. E realmente não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Põe ali, por favor. Isso daqui são as obras do estádio do Maracanã. Antes da Copa do Mundo, né? Reformaram a ele. Escombros para tudo que é lado. Põe a próxima.
Entulhos. Imagina quantos caminhões de entulho que não saiu de lá. O Divaldo quer gostar de trabalhar num lugar desse. É muito entulho. Muita obra. Então, a Petrobras, ele traz, ó, dinheiro. Você viu para onde que foi, né? Põe próximo. Depois de anos de trabalho, cerca de 5.000 homens trabalhando, ficou assim, ó, os holofotes na posição correta para iluminar o campo, mas para não ofuscar o olho dos jogadores. As cadeiras levemente inclinadas, para quê? Para que quem estivesse atrás não assistisse a nuca de quem estivesse na frente. Porque senão quem é baixinho se lascou, né? Tudo organizado, tapete, o gramado, coisa maravilhosa. E se eu falasse para você que isso aí estava passando um caminhão de argamassa do lado de fora? Um caminhão de areia? E explodiu tudo e deu nisso daí. Mas você consegue ver? São N fatores para que algo venha ficar organizado. E as pessoas ainda teimam que o nosso mundo é fruto de uma explosão que depois de milhões e milhões de anos se tornou tão organizado assim como é hoje. A Vila Olímpica da Grécia, em 2004, quando teve as Olimpíadas lá, era algo maravilhoso, né? Aqui a arena lá do vôlei. 10 anos depois, o povo lá não cuidou do patrimônio. 10 anos depois ficou assim, ó. Até mato, árvore crescendo no meio da areia. Porque você sabe, 10 anos vai gerar caos. Mas como o Brasil é mais evoluído que a Grécia, né? 6 meses depois da Olimpíada, olha o jeito que ficou a piscina, que maravilha. Só 6 meses, hein? Por isso que a gente é o bicho, né? Não tem pra gente. O Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Você sabe que o tempo sempre vai gerar caos. O tempo não gera ordem. É impossível. Se você fica um mês sem limpar a sua casa, ela fica mais limpa ou mais suja? Mais suja. Sai e fica. Você tem a casa na praia. Você fica lá 6 meses de temporada, a casa fechada. Sem lugar para ninguém. Você volta lá, a casa vai estar de que jeito? Pastor, parece até porcelanato. É isso que acontece? Óbvio que não. O tempo só traz caos. Só que os cientistas, eles dizem, alguns, é óbvio, né? Eles dizem que milhões de anos, uma explosão foi gerando coisas extremamente organizadas. Olha, nem que eu quisesse acreditar no negócio desse, eu não tenho fé para isso. Não dá, não tem como. Olha para o universo. Tudo no seu devido lugar, meu Deus do céu. Tudo detalhadamente no lugar. Você sabia? O Sol, ele está exatamente no seu devido lugar. Se ele fosse um pouquinho mais próximo de nós, morreríamos queimados. Um pouquinho mais longe, morreríamos congelados. A Lua, que dentre outras coisas também controla as marés, se ela estivesse um pouco mais perto, tsunami todo dia. Se ela estivesse um pouquinho mais longe, as águas iriam apodrecer. Dias de 24 horas, coisas perfeitas. Tudo no seu devido lugar. O planeta Júpiter, né, que é o maior planeta do nosso sistema solar, ele é conhecido vulgarmente como cão de guarda. Pastor, por quê? Você sabe, ele é daquele tamanhão, mas ele não tem massa sólida, é gás. Gás. E sabe o que ele faz? Quando passam meteoros, ele atrai cometas, meteoros, vai tudo para ele. Por isso o nome dele, cão de guarda, porque protege a gente. Porque cão de guarda protege a casa, é isso que se espera, né? Por mais que você vê lá, cão bravo, tem um pincher pequenininho na casa lá, só late, só faz barulho. Mas até nisso, tudo no seu devido lugar. Mas eu vou mais longe. Põe a fotinha ali. Pastor, que moça bonita, hein? Robô, meu Deus do céu. Consegue imaginar um negócio desse? Igualzinho, gente, meu Deus do céu. Espero que não tenha TPM, né? Mas igualzinho, mulher. Igualzinho. Sabe o que é interessante a respeito desse robozinho aí? Quando você olha uma criação dessa, você já imagina, né? Só pode ser esse filho de japonês. Esses caras são muito inteligentes. Anos de estudo, mentes iluminadas, inteligentíssimas, fizeram algo parecido com esse. É interessante que ela pega as coisas, que ela fala, ela pisca, até pisca. Oh, meu Deus, isso aí que é tecnologia, hein? Então, os cientistas ateus, eles olham para isso e dizem, alguém muito inteligente fez um negócio desse. Aí tem que ser muito inteligente para fazer um robô assim. Mas aí, quando aparece uma outra pessoa, olha que coisa linda, hein? Quando aparece um bebezinho desse, coisa perfeita, meu Deus do céu. Os olhos do ser humano, por mais que talvez o senhor tenha uns 3 graus aí,
Mas o olho do ser humano, normalmente, ele enxerga muito mais do que a câmera mais avançada que até hoje já se produziram. Daí você olha uma criancinha dessa. Ela pisca também, sabia, né? Igual a gente. Eles ficam bobos com o robô pisca. Não, você pensa para piscar? Pastor, eu vou piscar. Você nem faz um negócio, você faz sem pensar. E eles ficam de boca aberta com um robozinho que pisca sozinho. Mas Deus fez nós, que nem pensa para fazer isso. Tem sentimento, fala, dá abraço, calor humano. E eles dizem, isso aqui, seleção natural. Obra do acaso. Sabe quem que é o pai disso aqui? A ameba. A ameba da explosão foi lá gerando, uma explosão, tudo, gerou essa coisa maravilhosa chamada ser humano. Meu irmão, eu não dou conta. Eu não podia ser ateu. Eu ia ser um ateu desviado, se eu fosse ateu. Não dá para acreditar num negócio desse. É demais. 30 trilhões de células vermelhas. O esqueleto do ser humano, o nosso esqueleto, ele é leve como alumínio, mas ele é mais resistente que aço, mais forte que concreto. Por mais que pareça frágil, leve, mais resistente que concreto. E olha que interessante, o nosso coração, um órgão pequeno, comparado com outros, né? Ele bombeia sangue para 96 mil quilômetros de veias e vasos sanguíneos. Se você pegasse as suas veias e os seus vasos sanguíneos e esticasse, você ia daqui de São Paulo até Manaus 24 vezes. Só de veias e vasos sanguíneos. E apenas um órgão bombeia sangue para tudo isso. E eles dizem, seleção natural, obra do acaso. Nosso cérebro existem mais de 100 bilhões de neurônios. Pastor, 100 bilhões, vírgula, né? Alguns não. Alguns talvez 2. Tic-tac, olha lá, né? Mas, via de regra, mais de 100 bilhões de neurônios. Petista não tem nenhum. Mas, via de regra, 100 bilhões. É muita coisa, meu Deus do céu. E eles dizem que nós somos tolos por acreditar em Deus. Por acreditar que existe um Criador por detrás da criação. Nós somos os ignorantes. A pergunta, portanto, não é porque nós cremos em Deus, mas sim porque alguns ainda não creem. Essa seria a pergunta correta. Portanto, quando te perguntarem, olha, por que você acredita em Deus? Retruca, é por que você não acredita? Qual o motivo de você ainda não acreditar? Mas segundo princípio, segunda razão porque somos cristãos. A Bíblia é um livro confiável. Pode ter certeza. A Bíblia é um livro extremamente confiável. Se você fala assim, olha, você acredita em Deus? Nós acreditamos, mas não só nós. Os católicos acreditam. Os muçulmanos acreditam. Espírita, mórmons, todos acreditam. Agora, por que nós acreditamos que a Bíblia é um livro confiável? Primeiro que Jesus é exclusivista. Tem um ditado que diz, né? Todos os caminhos levam a Roma. Pode levar a Roma. Ao céu, a Escritura diz, só há um caminho. E esse caminho é mediante Jesus Cristo. Eu sou o caminho. Você percebeu que Jesus não disse, eu sou um dos caminhos. Eu sou um atalho. Não, ele diz, eu sou o caminho. Aquele que não está em mim, não está no caminho correto. Depois Paulo diz em 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Um apenas pode fazer essa mediação entre nós e Deus. E esse um, a Escritura diz que não sou eu. Não é o Papa, não é Maria, mas um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Por quê? Porque ele sendo Deus, ele consegue se segurar na mão de Deus, e ele sendo homem, ele também consegue segurar na mão do homem, e então ele fazer essa ligação. Por que você pode acreditar que a Bíblia é um livro confiável, verdadeiro, inspirado por Deus? Eu vou te dar algumas razões, ainda que você não acredite, mas eu vou te dar algumas razões. Primeiro, os livros mais vendidos do mundo, por exemplo, Dom Quixote, um livro fabuloso. Dom Quixote, alguns dizem, alguns sites, que ele tem mais de 500 milhões de cópias. Senhor dos Anéis, com toda a sua série, passa. Dom Quixote ainda. Chega aos 900 milhões, mais ou menos. Harry Potter. Agora a Bíblia, só no ano de 98, há 20 anos atrás. Só no ano de 98 vendeu 580 milhões de cópias. Há 20 anos. Em um ano apenas. Pastor, mas isso aí não é o suficiente ainda. Tá bom. Quando um livro ele é bom, muito bom, ele é traduzido para outros idiomas. 2, 3. Os livros que foram mais traduzidos até hoje, Odisseia de Homero e O Pequeno Príncipe. 250 idiomas foram traduzidos. É muita coisa. Sabe para quantos idiomas a Bíblia já foi traduzida? 2.200 idiomas. 90% da população mundial.
dos idiomas que existem no mundo. Pastor, mas a Bíblia tem algo a mais. Ainda que com essas informações você não acredite que a Bíblia é o livro de Deus, nós devemos ter certo respeito, porque é o livro imbatível, nenhum livro vai vender mais que a Escritura. Mas as religiões, elas também têm testemunhas, assim como os mormons têm. Ora, Joseph Smith diz que o anjo apareceu a ele, uma testemunha. O Alcorão também, Maomé estava na cúpula da rocha quando Deus apareceu a ele sozinho. O cristianismo é diferente, não tem apenas um homem que teve uma revelação de Deus. Mas Jesus Cristo, depois que ele morreu, ressurgiu, diz a Escritura que ele apareceu a 500 pessoas de uma só vez. E essas pessoas que ele apareceu, morreram, dizendo que viram ele morto na sexta e ressurreto no domingo. É um fato histórico. Ainda que os cientistas queiram, não, a Bíblia é um livro de religião, mas se você acompanhar a história secular, você vai ver que a história secular também corrobora com aquilo que a Escritura diz. Você sabia que alguns países, como na Alemanha, se você negar que existiu o Holocausto, você pega a cadeia de 5 anos, porque o Holocausto é um fato histórico, onde Hitler matou milhões de judeus, contabilizados 6 milhões, né? Você não pode negar, sabe por quê? Porque pessoas, têm parentes que morreram nas câmaras de gás, tem pessoas que passaram por Auschwitz, tem pessoas, familiares, pais, avós, que foram mortos por esse tirano. Então não se pode negar a história, essa barbárie. Testemunhas. No nosso mundo também é assim. Há alguns anos atrás, caiu um ônibus de um viaduto no Rio de Janeiro, e os ônibus lá têm monitoramento interno, só que justamente nesse dia não está funcionando o monitoramento. Mas um rapaz foi preso por unanimidade. Como assim? Todas as pessoas que estavam no ônibus deram testemunho que viram ele arrumando confusão com o motorista, e por conta disso o motorista perdeu o controle e caiu. Por mais que ninguém ali filmou, por conta do testemunho daquelas pessoas, eles disseram, esse rapaz é culpado. Então testemunho é algo fundamental, importantíssimo. É o que nós vemos aqui na Escritura. O Alcorão, ele foi escrito por uma pessoa, Maomé. Você viu o livro dos Mormons, recebeu pronto? Mas a Escritura é diferente, foi escrito por dezenas de escritores. E sabe o que é interessante? Dezenas de pessoas diferentes, em épocas diferentes, e nenhum deles se contradizem. Nenhum. Há 4 evangelhos, né? Os 3 primeiros são considerados sinótipos, que têm as mesmas histórias, Mateus, Marcos e Lucas. Um médico, um publicano e um servo escreveram a respeito do mesmo assunto. Ou seja, 3 pessoas diferentes, de ângulos diferentes, escrevendo a respeito de um mesmo fato. Para corroborar que nós podemos ter a certeza de que esse livro é verdadeiro. Pastor, mas calma aí, todos podem ter mentido, concorda comigo? Tiago, acende a luz aqui, por favor. Pastor, todos podem ter mentido. Eles podem ter se ajuntado ali e falado, não, vamos inventar uma mentira, e vamos contar mentira para o povo. Tem essa possibilidade? Claro que tem. Mas por que normalmente as pessoas mentem? Elas mentem por algum benefício. Ou para se ver livre de alguma culpa, não é? Por que criança às vezes mente? Medo de apanhar. Já viu criancinha? Você olha a parede branca, toda tinta vermelha para tudo que é lado. O dedo dela escorre guache. Daí você pergunta, quem foi? Foi você, menino? Não, foi eu não. O dedo está pingando até tinta, né? Não foi. Por que a criança faz isso? Tem medo de apanhar. O ser humano, ele mente porque ele quer se ver livre de algo, ou porque ele quer ganhar alguma coisa. É uma promoção no serviço, ou algo parecido. Mas você já viu alguém inventar uma mentira que só vai trazer prejuízo, que só vai trazer desgraça, que vai separá-lo da sua família, que vai levá-lo à morte? Quem que inventa uma mentira assim? Quem inventaria uma mentira e morreria por essa mentira? Você pode dizer, pastor, mas calma aí, os muçulmanos, eles fazem isso. Eles morrem por causa dessa mentira. Qual que é a diferença deles? Os muçulmanos, eles morrem por uma mentira que inventaram, não foram eles que inventaram. Inventaram lá atrás e eles acreditam naquilo. Agora esses homens aqui, eles mesmos, iriam morrer por conta de uma mentira que eles inventaram. E nenhuma pessoa seria, eu acho que tão ignorante de fazer alguma coisa parecida com isso. Não faria. A Bíblia é um livro histórico, é um livro confiável. Jesus não é um personagem apenas que nós acreditamos que é Deus, né? Apenas bíblico, mas é um personagem histórico. Eu desafio você, pesquise Flávio Josefo, historiador judeu. Você sabe, o judeu ele não acredita em Jesus Cristo, não acredita que Jesus veio. Eles estão esperando o Messias até hoje.
Flávio Joséfo corrobora com esses acontecimentos que a Escritura relata. Pastor, mas quem escreveu a Escritura? Isso é um outro assunto, né? Não seria assunto para hoje. Mas, ainda que você não soubesse quem escreveu nenhum livro desses, você pode acreditar, sabe por quê? Porque o que está aqui tem que ser cumprido. Imagina que você acha um livro, está escrito assim: Corinthians vai ser campeão mundial. Você tem que acreditar nesse livro. Por quê? Porque foi. E detalhe, bicampeão mundial com uma Libertadores. Isso aí é um fenômeno. É maravilha. É só Corinthians mesmo. É nós, mano. Você vai acreditar naquele livro, sabe por quê? Porque se concretizou. É verdade. Agora, a Bíblia está cheia de profecias globais, nações, reis, impérios. Não são profecias fajutas, como nós vemos em muitas igrejas. Fulaninho entra, eis que te digo, aleluia. Deus está te dando um livramento. Essa aí é de praxe, né? É claro que, meu irmão, se eu falar assim, eu vou acertar, pode ter certeza. Porque se você voltar no culto semana que vem, Deus deu um livramento. Se um caminhão tirou uma fina de você, já aconteceu, os caminhão você treme, né? Eu, quando eu trabalhava de bicicletinha na adulto, passava cada caminhão e buzinava. Ai, meu Deus do céu. Aí você quase morre. Você pensa que Deus deu um livramento, o profeta acertou. Se você morre, você não vai voltar para reclamar, meu irmão. Ou seja, eu vou acertar de qualquer jeito. Mas a Bíblia não. Profecias com nomes, com datas. Olha, vai nascer um rei chamado Josias. Esse rei vai queimar os ossos dos falsos profetas no altar. E não é que depois de 300 e poucos anos nasce o homem. Você imagina o povo, nossa, Josias que chama? Rapaz, já estamos lascados, isso aí vai acabar com a nossa vida. Olha, a respeito de Jesus Cristo, como eu falei semana passada, só acerca de Jesus Cristo, existem cerca de 300 profecias a respeito dele, onde ele nasceria, como ele viveria, como que ele morreria. E diz que ele morreria crucificado, mas a crucificação foi inventada pelo Império Romano. Ou seja, falaram como que ele ia morrer antes de inventar o método de morte. Mas lembra quando a Bíblia diz que com os ricos ele teria lugar, né? Depois que ele morresse? Essa profecia não estava ao alcance de Jesus Cristo. Porque imagina, alguém morreu lá, acabou. Primeiro que diz, né, nenhum de seus ossos seria quebrado. Ele morreu e não teve nenhum de seus ossos quebrado. E depois, ele foi então enterrado no túmulo de José de Arimateia. Ele não podia escolher onde ele seria enterrado, podia? O cara morreu, imagina, ele abre o olho, olha, aquele túmulo lá, quadra B, lá, número 105. Ele não poderia escolher. Justamente daí aparece na Escritura, para se cumprir o que havia sido dito pelo profeta. É por isso que eu não acredito nos maias. O mundo vai acabar em 2012, lembra? Saiu até um filme, né? 2012, o filme acabou. O mundo não. Testemunho de Jeová, Adventismo. Por isso eu pergunto, a sua fé está fundamentada no quê, meu irmão? A sua fé está fundamentada onde? Talvez no ensino dos seus pais? E eu não culpo eles. Porque às vezes eles não sabiam para ensinar para você. Você sabe para ensinar para os filhos. A sua fé está fundamentada onde? Na filosofia mundana? Que a cada dia a gente vê, tem caído por terra. Se você não firmar a sua fé na rocha da palavra de Deus, você sempre vai estar firmado em areia. Alguns dizem, pastor, mas a Bíblia é só um livro. É só um livro. Eu nunca vi alguém ler Dom Quixote e dizer assim, ai, minha vida foi mudada, transformada depois que eu li Dom Quixote de La Mancha. Mas olha para a sua vida. Olha para nós aqui. O quanto Deus tem mudado a nossa vida por conta desse livro. É um dos motivos que nós cremos também que a Bíblia é o livro de Deus. E terceiro e último princípio para encerrar, o cristianismo é o único que provê uma resposta lógica aos problemas da humanidade. Apenas o cristianismo, apenas ele. O cristianismo, ele é o único que diz, esse mundo vai acabar. Ele não diz que vai melhorar. Não diz, olha, vai melhorar. E um dia vai ficar uma maravilha. Ele não diz isso. Ele diz que o mundo vai acabar. Por mais que as pessoas dizem o contrário. Alguns cientistas já chegaram a dizer, né, que olha, o cosmos não é infinito. Jesus já disse isso faz tempo. Esse mundo aqui ele está em contagem regressiva. Sabe quando você coloca o cronômetro lá, 10 minutos vai diminuindo? É assim que está esse mundo. Fisicamente vai acabar. Não só fisicamente, moralmente já está mais que acabado, né? Mas a tendência é piorar ainda mais. Olha para você ver. Os seres humanos, no século do iluminismo, eles disseram assim, olha, não precisamos mais de Deus. Hoje quem vai guiar a nós é a nossa mente. Por isso, iluminismo, né? Iluminado. Rejeitemos a religião e vamos seguir a nossa mente. Somos inteligentes o suficiente para não sermos escravos da palavra de Deus. Freud,
diz que o homem, se ele tiver educação, ele seria moralmente melhor. E é claro que eu sou a favor da educação, muito a favor. Educação transforma, mas só a educação não adianta. A prova disso, você pensa que faculdade faz pessoas melhores? Você acha que faz? Olha lá para Brasília. Aqueles deputados, a maioria tem faculdade. Maioria. E são especialistas em quê? Em roubar a gente. Picaretas. Educação é importante, mas só a educação não basta. No século XX, século do iluminismo, onde a educação ela ganhou, né, a mente das pessoas se abriram, apenas neste século, 2 guerras mundiais. 2 guerras em um século. Ou melhor, em um quarto de século. E era uma época que as mentes estavam iluminadas. Sabe por que eu tenho a certeza? Do céu que espera por nós um dia? É porque nada que a Bíblia disse a respeito do passado falhou. E se tudo que ela disse a respeito do passado se cumpriu, nós também podemos ter plena certeza daquilo que vai ser no futuro, do que vai ser da gente amanhã. Nós podemos ter essa certeza. Assim como temos a certeza de que um céu nos espera, também temos a certeza que é correto quando diz que um inferno espera aqueles que não se arrependerem. Aqueles que não se arrependerem dos seus pecados e acreditarem apenas em Cristo Jesus. Portanto, qual que é o motivo que você tem, meu irmão, para de fato não se entregar a Deus verdadeiramente e se entregar de forma integral? É que às vezes a gente, pastor, vou me entregar a Deus, mas apenas uma parte da minha vida. Deus toca no meu casamento, toca nos meus filhos, não, na minha conta. Não, Senhor, isso aí não dá, isso é demais. A gente é meio fracionado para Deus. O que impede você de se entregar totalmente a Ele? Talvez você foi ensinado de forma errada. É verdade, fazer o que acontece. Talvez você conheceu pastores picaretas, sem vergonhas. Infelizmente, isso é igual político, tem para tudo que é lado. Mas eu falo para você, você deixa de acreditar na igreja por conta de homens que não valem nada? Você deixa de acreditar na medicina por conta de médicos, pilantras e fajutos? Não deixa. Você viu, né? Teve um deputado que foi esfaqueado aí, candidato à presidência, e abriram o homem de fora a fora, né? Você imagina ele. Não, médico é tudo sem vergonha, eu vou me operar. Pega a faquinha, abre ele inteirinho. Ele vai fazer isso. Você que é irmã. Tem, como eu falei essas semanas, tem mecânico sem vergonha? É óbvio que tem. Você chega com problema no carro, eles falam que você tem que comprar outro carro, seu carro não presta. Daí o que você faz? A partir de hoje não acredito em mecânico mais, eu vou arrumar meu carro. Sai correndo da sua bicicleta, você chama ajuda, vai arrumar seu carro? Vai nada. Você faz isso? Você procura pessoas honestas. Por que só em relação à igreja você diz, pastor nenhum presta, igreja nenhuma presta? Não quero mais saber de religião. Por que você não procura pessoas corretas? Ou, a outra alternativa é que você ama tanto os seus pecados que você não quer se despir deles, que você não quer abrir mão deles. Por quê? Você gosta. É igual, lembra, tinha uma mulher num programa de humor, que ela apanhava o marido dela cedo, da tarde à noite, o cara fala, separa, por que você não separa? Ela, porque eu gosto, muito. Tem muitos assim, só que gosta do pecado. Por que você não se entrega? Meu pastor, que benção, que esse pecadinho, ai, me dá tanto prazer. Mas não se esqueça que é prazer seguido de morte. Segundo, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, por isso nós precisamos de um Salvador. A Bíblia é enfática em dizer que todos nós, sem exceção, precisamos de um Salvador. Maria precisava de um Salvador, por mais que os católicos não acreditam. Eles dizem que Maria era sem pecado, é mentira. Porque se você acreditar que Jesus é sem pecado, por isso Maria era sem pecado, então também a mãe de Maria era sem pecado, a avó de Jesus, a bisavó, e por aí vai. Não pode, não pode. Todos precisavam de um Salvador, até Maria, sabe por quê? Lembra quando o anjo vem e aparece a ela e contempla ela com a notícia dizendo, olha, você vai ter aí no seu ventre, o Salvador. Em Lucas 1,46 tem um cântico chamado de Magnificat, que é quando ela fica alegre, ela louva. E olha o que ela diz, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Mas calma aí, se ela não tem pecado, se ela foi assunta aos céus, como eles dizem, que não tem respaldo nenhum na Escritura, por que ela diz que ela precisa de um Salvador? Você consegue ver que ela tinha esse entendimento. Olha, eu preciso de alguém que me salve, por quê? Porque eu sou pecador. Eu só fui bem-aventurada. Por que Deus me escolheu? Porque Ele quis, não é porque há algo de bom em mim. Pelo seu bel prazer, Ele me escolheu. Agora a Bíblia é enfática a dizer em Romanos 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O ser humano, ele faz coisas tortas, não porque ele quer, é porque nasceu torto. Então ele faz aquilo que é da sua natureza. Se você duvida, olha para a criança. Você percebeu como criança é egoísta? É naturalmente egoísta.
Se você duvida ainda, eu desafio você, fica um dia aqui na salinha com as crianças. Tem um monte de brinquedo, mas tem um quebrado, um Mac Steel, sem braço, sem perna, sem cabeça. O fulaninho vai e pega, mas todas as outras crianças, até o filho do pastor, que é aquele lá. Crianças são assim. Ou normalmente, criança sempre reparte com os outros, reparte nada, deixar come os dois sozinho. Leva para repartir com o irmão coisa nenhuma. O ser humano, ele nasce com a tendência para o mal. É por isso que uma vez eu ouvi um homem de Deus dizer assim, olha, toda criança é um projeto de Hitler. Eu sei que é dura a frase, né? Mas é exatamente. Porque sabia, né? Hitler foi criança. Você acha que ele nasceu daquele jeito já? Foi criança. Religiões ensinam regras para porquinhos. Eles querem apenas domesticar. Essa semana eu mostrava para os irmãos. Tem uma igreja grande aqui em Minas. Aqui, para cá, não sei, acho que é para lá, né? Uma igreja grande aqui em Minas. Bem conhecida. Sabe o que tem na igreja agora? Tem rave na igreja. Que coisa. Porque é para atrair os jovens. Daí você chega lá, tem estrobo, né? Que não, que você fumaça, no jogo de luz. Daí você está entrando na parte da igreja. Você está lá. Para quê? Para atrair os jovens. E o que eles fazem? Eles, de fato, veem pessoas convertidas? É óbvio que não. O que tem formado é ímpios dentro de um ambiente religioso. Apenas isso daí. O cristianismo é o único que não promete que vai melhorar você, mas ele diz assim, olha, a única chance para você, meu irmão, minha irmã, é que você morra e nasça de novo. Não há outro caminho. Você precisa morrer e nascer de novo. Imagina o seguinte, já estou encerrando. Que você está caminhando e de repente tem um poço bem fundo, de uns 7, 8 metros, e você não vê e cai ali dentro. E você cai, você quebra os dois braços e as duas pernas, se arrebenta todo. E então você está lá embaixo, caído naquele buraco. Algumas religiões, elas fazem assim. Elas pegam um manual e jogam para você, dizendo assim, olha, guarde o sábado e você sai do buraco. Dê o dízimo e você sai do buraco. Obedeça esses mandamentos e você sai do buraco. E mandamentos, às vezes, bons, corretos. Só que eles não olham para você, não percebem que você está com os dois braços e as duas pernas quebradas. Algumas religiões chegam e jogam uma corda, dizendo assim, olha, se você segurar, nós puxamos você para cima. É só segurar. É? Típico aquelas umas, né? Olha, eu vou levar o seu nome para o monte. Você não precisa fazer nada. Tem que pagar, é óbvio, né? Não é de graça. Vamos levar o seu nome para o monte, vamos fazer tudo por você. É o que as turmas fazem, elas jogam a corda e dizem assim, olha, é só segurar, a gente puxa você, a gente aguenta o seu peso, nós trazemos você aqui para fora. Só que com uma pessoa, com as duas pernas e os dois braços quebrados, vai segurar numa corda. Não tem como. Por que o cristianismo bíblico é o único verdadeiro? Porque ele vê eu e você lá embaixo, arrebentado na lama, todo quebrado. Ele não oferece os mandamentos, por mais que nós tenhamos a nossa regra de conduta, é óbvio, né? Mas ele não joga um livro, ele não joga uma corda. Mas Deus Pai joga uma pessoa, o seu próprio filho, para que ele possa descer naquele buraco, nos pegar pelo braço, escalar conosco, nos dar um banho, limpar a nossa sujeira, nos curar, então nos colocar para andar. Essa é a grande diferença do cristianismo. Nós precisamos mais do que regras morais, precisamos de alguém que nos tire do buraco. E apenas Ele pode fazer isso. Por que eu sou cristão? Dentre muitos motivos por esses. Porque eu olho para a minha vida. Olha, minha família, graças a Deus, é uma bênção. Puxa, meus pais sempre foram carinhosos, atenciosos. Nunca tiveram dinheiro, é verdade, até hoje. Mas sempre tive uma família unida, uma boa irmã, bons pais, bons amigos. E eu, graças a Deus, na medida do possível, conquistei bastante coisas que estavam à minha alçada. Concursos que eu sonhava em passar, eu consegui passar. Só que eu percebi que as coisas que eu ia conseguindo não preenchiam o vazio que eu tinha no coração. Sabe quando você, eu preciso daquilo lá, e você consegue, mas aquilo não te preenche? Então, tem pessoas que assim, tem que trocar de carro todo ano, tem que trocar de casa todo ano, e você vai conseguindo às vezes as coisas e o vazio continua. Eu percebi que, meu Deus do céu, eu preciso disso, preciso daquilo, e nada dava certo. Tem um escritor, Dostoiévski, que ele diz assim, no coração do homem é um vazio do tamanho de Deus. Esse é o ser humano sem Deus. Ele tenta preencher o vazio de todas as formas, com dinheiro, com bens, com fama, com sucesso, com pessoas, com coisas boas, casamento, filho, é uma maravilha. Mas essas coisas sem Deus não preenchem. As religiões que nós vemos aí, elas salvam os bons, e é por isso que elas não salvam ninguém. Porque como que normalmente funciona? Obedeça e seja salvo. Ou seja, seja bonzinho para que você então alcance a salvação. O problema é que não há nenhum bonzinho, como diz a Escritura. Não há um bom, nenhum sequer. Paulo ainda é redundante. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e alguns se fizeram inúteis.
O cristianismo é o único que salva pessoas más e pecadoras. Por isso ele é o único que salva. Porque há apenas 2 tipos de pessoas no mundo. Aquelas pessoas que reconhecem que são pecadoras e aquelas pessoas que ainda não aprenderam a reconhecer. Não há pecadores e não pecadores, mas apenas aqueles que sabem que são pecadores e aqueles que ainda não sabem. Olha, sabe por que eu sou cristão? Porque eu não conseguia me livrar das coisas erradas por mim mesmo. Né? Graças a Deus, nunca tive problema de vício, essas coisas assim, não. Mas a inveja, a mágoa, são coisas que corroem o osso, diz a Escritura. Eu não consigo sozinho me livrar dessas coisas. Eu preciso de alguém que me ajude. Eu olho para a Escritura de Jesus dizendo assim: sem mim nada podeis fazer. Só pode dizer tudo posso naquele que me fortalece, aquele primeiro que olha para dentro de si e diz: eu nada posso em mim mesmo. Aquele que sabe que não pode em si mesmo com as suas forças, esse não pode dizer tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, o cristianismo ele não é a religião dos bons. Muito pelo contrário. É a religião dos pecadores. Daqueles que reconhecem que precisam de um Deus que o transforme. Que precisam de um Deus que tenha misericórdia da vida dele. E então, só quando esse Deus tem misericórdia, nós daí então podemos fazer aquilo que é bom. Não somos salvos por aquilo que fazemos, mas porque o Senhor nos salvou, sem merecermos, nós fazemos aquilo que é correto. Seu problema, portanto, não é falta de dinheiro, de uma casa melhor, falta de pessoas, de amigos. Seu problema é falta de Deus. Como diz Agostinho, né? Tu, ó Deus, nos criaste para ti mesmo, e a nossa alma está desassossegada até que encontre repouso em ti. O ser humano sem Deus, ele não é ninguém. Portanto, meu irmão, se decida por Deus hoje, porque eu não sei do dia de amanhã, não sei se estaremos vivos no dia de amanhã, mas se você de fato se entregar totalmente a Ele, sem reservas, a Escritura diz que a única forma de você achar significado para a sua vida, você só vai achar significado quando em primeiro lugar você encontrar a Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Pra sempre exaltar.